Old Guard 2, a queda de uma franquia. Hoje vamos mergulhar em The Old Guard 2, a tão esperada sequência da Netflix que, para muitos, incluindo eu, ficou bem aquém das expectativas. O primeiro filme da velha guarda nos trouxe uma premissa fascinante. Um grupo de imortais mercenários com uma líder carismática, Andy de Charlize Theron. Mas será que a sequência conseguiu manter o nível? Vamos descobrir o que aconteceu em The Old Guard 2. The Old Guard 2 retoma a história das nossas imortais após os eventos do primeiro filme. Andy perdeu sua imortalidade. E Booker, Matthias Schoenaerts, está em exílio. A grande reviravolta e o ponto central da trama é o retorno de Queen, Van Veronica Ngo, uma antiga companheira imortal de Andy que foi aprisionada no fundo do oceano por séculos. Como esperado, ela volta cheia de raiva e com desejo de vingança, não só contra os mortais, mas também contra Andy que ela sente que abandonou. Para piorar a situação, surge uma nova e enigmática adversária, Discord, uma Thurman, a primeira imortal, que se une a Queen em seus planos nefastos para desestabilizar o mundo. O filme segue Andy Nile, Kiki Lane, Joe Marwan, Kanzari, Nikki Luca, Marinelli Copplituit com essa nova ameaça e as repercussões do passado, com Andy enfrentando sua própria mortalidade. A trama tenta explorar temas como traição, sacrifício e o que significa lutar por um bem maior, culminando em um confronto que deixa um gancho enorme para uma possível continuação. Dissonância. O que a crítica e eu pensamos? Se o primeiro The Old Guard foi um sucesso de crítica, com 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, a sequência teve um destino bem diferente. The Old Guard 2 foi massacrado, amargando uma pontuação baixíssima de apenas 25 a 30% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma média de 46 de 100 no Metacritic. Minha opinião, e que vejo alinhada com grande parte da crítica, é que o filme não conseguiu manter a chama acesa. Ritmo quebrado e diálogos cansativos. O primeiro ponto que me incomodou, e que é uma crítica comum, é como o filme quebra a ação frenética com diálogos longos e cenas de traumatizada que simplesmente não empolgam. No original, esses momentos de desenvolvimento de personagem eram bem dosados, mas aqui, eles parecem arrastar a narrativa sem adicionar a profundidade esperada. Antagonistas fracos e sem motivação. A motivação dos antagonistas é outro ponto crucial. Queen e Discord, infelizmente, são muito fracas. Suas intenções e desenvolvimentos foram superficiais, o que me deixou sem muito interesse em suas ações. Um bom vilão é essencial para elevar o herói. E aqui eles simplesmente não entregaram o que deveriam. A imortalidade de Andy. Um roteiro perdido. O filme tenta trazer de volta a imortalidade de Andy, a personagem principal, mas o roteiro simplesmente não conseguiu firmar essa ideia de forma convincente. Essa era uma parte vital da jornada dela e se ela não te empolga, a conexão com a protagonista se perde. Um final aberto que não convence. E para fechar com chave de ouro, o filme termina sem um final definitivo. Em algumas franquias isso cria expectativa, mas quando o filme não empolga durante a sua duração, um gancho para uma sequência soa mais como uma frustração do que como uma promessa. Não me deixou animado para um terceiro filme, e sim com a sensação de que essa história precisava de um desfecho. No geral, The Old Guard 2 parece ter sido uma oportunidade perdida. Elementos que funcionaram tão bem no primeiro filme, como o coração, o humor e a ação equilibrada, se perderam nessa sequência. É uma pena, porque o universo e os personagens têm muito potencial. E você, o que achou de The Old Guard 2? Concorda com a minha análise e a das críticas? Ou teve uma experiência diferente? Deixe sua opinião nos comentários. E até a próxima.